Nessa outra frase, as 5 ficaram satisfeitas. Estamos dentro de um texto. Levei 5 crianças ao parque. As 5 ficaram satisfeitas. Vamos analisar. A primeira coisa que a gente tem que achar é o verbo. Ficaram. Vamos dividir. As 5 parte não verbal ficaram satisfeitas, parte verbal. Vamos voltar. As 5 parte que não tem verbo ficaram satisfeitas, parte que tem verbo. A parte que vai ser chamada lá na frente de predicado. Agora vamos ao núcleo. O núcleo da minha primeira estrutura seria o quê? 5. Professora, mas não é um substantivo? Dentro dessa estrutura eu não tenho um substantivo. Eu tenho o numeral 5. Eu posso inclusive dizer que existe elíptico aí, subentendido, dentro da leitura textual, a palavra crianças. Mas ela está subentendida, ela não está escrita. Quando eu falei, levei 5 crianças ao parque, as 5 ficaram satisfeitas, posso deduzir que as 5 crianças ficaram satisfeitas. Vamos pegar o núcleo da outra estrutura. Ficaram. Será que ficaram é um verbo nuclear? Nós combinamos que o verbo será núcleo quando ele indicar uma ação. Será que ficar é uma ação realizada pelas crianças ou é o estado em que ela se encontra? Será que esse verbo é de ligação? Posso dizer que satisfeito é uma característica das 5 crianças? Inclusive, se fosse os 5 rapazes, seria o quê? Ficaram satisfeitos. Eu vou dizer então que esse ficar é um verbo de ligação, porque além de não indicar uma ação expressa pelo verbo, ali ela não está realizando a ação de comer, de chegar, de falar. Além de ele não indicar uma ação, ele na verdade liga uma característica ao seu sujeito. Eu vou dizer que satisfeita é uma informação sobre as 5 crianças, é um adjetivo de 5 crianças. Vou dizer que nesse caso, esse 5, ele é um numeral, porque continua indicando quantidade. Mas ele não é mais um numeral adjetivo. Agora ele é um numeral substantivo, porque ele está aí fazendo a vez de um substantivo. Ele está aí substituindo no lugar de um substantivo. Tanto é verdade que ele exerce a mesma função que o substantivo exerceria na frase. Qual é essa função? Núcleo. Então, ou o numeral substitui o substantivo e assim ele será núcleo, ou ele acompanha o substantivo e aí ele será uma adjunta de nominal. Vale aí reforçar que o numeral adjetivo exerce a mesma função de um adjetivo, acompanhar o substantivo. O numeral substantivo exerce a mesma função de um substantivo, substitui um substantivo. É o núcleo da expressão em que ele se encontra. Vamos agora aplicar o conhecimento de numeral na Fundeb. A Fundeb ela tem um pouco essa mania de modificar a nomenclatura. Na verdade, não é muito para encher o sapato de vocês, não. Ela muda a nomenclatura na tentativa de trazer algum conhecimento semântico para a classificação gramatical. Eu não estou dizendo que quando ela chama a palavra de qualificador, eu tenho uma classe gramatical que seja qualificador. Mas, de alguma forma, é a tentativa de trazer a semântica, o sentido, para uma análise textual. Já que a Fundeb, ela prioriza a análise semântica, já que ela defende uma análise textual em primeiro momento, ela vai trazer esses conhecimentos dentro aí das classificações. Em vez de usar adjetivo, pode usar qualificador. Não estou dizendo que adjetivo ou locução adjetiva sejam sinônimos de qualificadores. Nós vamos reforçar isso mais à frente. Mas eu estou querendo dizer para vocês que, na verdade, ela traz uma outra nomenclatura, ao invés de colocar essa nomenclatura tradicional, adjetivo, substantivo, numeral e assim por diante. Dentro da classe de numeral, nós vimos que temos quantificadores, ordenadores, numerais multiplicativos e fracionários. O que a Fundeb faz? Ela coloca lá a palavra quantificadores, que seria aquilo que... os numerais cardinais, aqueles que dão ideia de quantidade. Temos que tomar cuidado, e nós vamos ver isso mais à frente, que quando num texto eu coloco todos os alunos chegaram, todos, parece que dá ideia de quantidade, mas não vai ser considerado um quantificador na Fundeb. Nós vamos mexer com isso, vamos voltar nisso mais à frente. Hoje nós temos condição de saber que quantificador é aquele que dá ideia de quantidade
expressa por um número. 20 alunos, 50 alunos, 1000 alunos, 200 mil alunos, todos eles quantificam e, portanto, são, na Fundep, chamados de quantificadores, em vez de numeral, simplesmente. Como o numeral, ele abarca 4 conceitos diferentes, quantidade, posição, multiplicação e fração, a Fundep ela desmembra, pelo menos, dizendo quantificadores para quantidade, para número, e ordenadores para aqueles que indicam posição. Primeiro lugar, ordem. Nós vamos tomar cuidado também, mais à frente, vamos mexer com isso de novo, que o último não é necessariamente um ordenador. Vamos aguentar a mão um pouquinho, vamos discutir isso em pronome e eu volto nessa questão. Fiquei em 5º lugar na prova. Ordenador. Indica a posição, ordem, em qual lugar dentro da sequência eu fiquei. Vamos ver 2 exercícios e vamos ver se isso ficou claro para a gente. O primeiro exercício aí da Fundep seria ali, ó. O primeiro indício concreto de elo afetivo entre um humano e um animal data de 12 mil anos. 12 mil seria um elemento quantificador da ideia de quantidade. 12 mil anos. Há 12 mil anos atrás, da ideia de número, de quantidade, seria um quantificador. Mas a pergunta não é sobre isso. A pergunta é, a palavra destacada indica. Qual que é a palavra destacada? Primeiro indício. Não parece, primeiro indício concreto, não parece que existiram outros indícios? 5, 10, 20. Nessa sequência, de qual que eu estou falando? Do primeiro. A ordem é o número 1, é o primeiro lugar. A palavra destacada indica ordenamento. Poderia falar, é um ordenador, indica posição, indica ordem, indica sequência. Pode ser chamado, como foi na questão, de ordenamento. Vamos para uma segunda questão sobre numeral da Fundep, que é um pouquinho mais complicada do que a anterior. Nessa segunda questão, é pedido o seguinte conhecimento. Das palavras assinaladas a seguir, a que não denota quantidade acha-se na alternativa. Eu quero aquela alternativa em que não há um quantificador. Nas 4 alternativas, 3 indicam quantidade específica, são quantificadores, uma delas não é. Vamos em busca, então, daquela palavra que não indica quantidade. Letra A. Fragmentos do vulcão Krakatoa permaneceram suspensos, causando uma diminuição de 1 grau da temperatura do globo. Quando eu falo diminuição de 1 grau, a gente tem uma ideia de quantidade específica. Eu posso ter 30 graus, diminuiu 1. Se eu tenho uma quantidade específica, uma quantidade determinada, isso é um quantificador. Vamos para a letra B. No século XIV, a peste negra dizimou 1/3 da população do continente. 1/3 da população também dá ideia de quantidade. 1/3, eu pego o grupo, divido em 3 partes, tiro uma quantidade específica. Eu tenho uma determinação específica de um número. Letra C. Os 160 mil mortos e os desabrigados podem representar apenas um saldo inicial. Pera lá, um saldo inicial. Será que um saldo é um substantivo contável? Existem 10, 15, 20 saldos e eu estou falando de um deles? Não, parece que um saldo inicial, esse um da ideia genérica, indefinida. Eu estou falando de um saldo qualquer inicial. Vamos confirmar a letra D. Os gregos enviaram ajuda humanitária e 1 mês depois os turcos retribuíram. Vamos pensar lá. 1 mês depois, ideia de quantidade. Dentro de poderiam ser 3 meses, 4 meses, eu estou falando apenas de 1. Eu tenho aí uma quantificação. Dentre dessas alternativas, a gente pode perceber que na letra A, na letra B e na letra D, eu tenho substantivos contáveis, passíveis de serem contados. Quando eu falo 1 grau, eu posso contar os graus, 30, 40, 50 graus. Estou falando de 1 apenas. Na letra B, eu estou falando de 1/3 da população. População é um substantivo contável, não é assim? 1/3 é a população dividido por 3, não é isso? Uma parte apenas. Na letra D, eu tenho 1 mês. Mês é um substantivo contável, eu poderia ter 4, 5, 10 meses. Estou falando apenas de 1. Na letra C, não. A letra C, eu tenho uma ideia aí genérica, que não seria um quantificador nessa estrutura. Portanto, a resposta, letra C.